Olá, bem-vindo, bem-vinda ao FMP Pós. Hoje falaremos sobre o curso EAD em Direito e Processo Tributário. O coordenador é o Dr. Gustavo Mazina, também professor da graduação, mas que está encabeçando este curso, que vai falar de um tema do momento, a reforma tributária, tributos em espécie. Quer dizer, é um curso que deixa você por dentro da transformação tributária que o país está vivendo, que está em curso. Doutor Mazina, bem-vindo. Muito obrigado, Zanuso. De fato, a nossa especialização em Direito Tributário aqui da FMP é um curso inovador que trará uma série de temáticas, vinculadas ao direito tributário, como planejamento tributário, a reforma tributária, tão importante nesse momento, imposto, tributos em espécie, imposto de renda, ICMS, o imposto sobre serviço, imposto municipal, a jurisprudência, a importância dos precedentes do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Estes e muitos outros temas serão abordados na nossa especialização em direito tributário. São módulos, professor? Sim, são diversos módulos. Nós temos módulos que são específicos de matérias tributárias, como o módulo de imposto de renda, nós temos um módulo relativo à tributação do agronegócio, um módulo a respeito do planejamento tributário, e assim sucessivamente. Bom, o operador do direito, o advogado, o estudante, o egresso da FMP, que for fazer esse curso, ele vai se deparar com a atualização mais recente, porque o curso vem sendo desenvolvido assim no andar da aprovação, do andamento do Congresso. Sem dúvida. O nosso curso ele é muito atualizado. Nós traremos, por exemplo, a reforma tributária, que é um tema do momento, que está sendo discutido, inclusive, atualmente no Congresso Nacional, mas ele traz também o nosso curso uma vinculação entre teoria e prática que é fundamental para aqueles que pretendem realmente trabalhar com direito tributário. O direito tributário vivo do dia a dia dos tribunais, ele também é apresentado aqui no nosso curso, na nossa especialização da FMP. Bom, o curso tem 360 horas. Isso. Com ou sem TCC, né? Sim, com ou sem TCC. Aí o candidato escolhe. Ele escolhe, ele faz a opção. Importante ter uma titulação, né? É sempre importante, FMP. É sempre importante. Levar consigo o carimbo da nossa FMP, Sim. Com relação à reforma tributária, doutor Mazina, a minha pergunta é a seguinte: eu faço a graduação aqui na FMP, aprendi muita coisa, fui teu aluno, mas é um conhecimento que, de alguma maneira, vai ficar para trás, vai haver uma atualização completa. Qual o impacto da reforma tributária no ordenamento tributário? O impacto ele é bastante grande, Nós temos algumas normas constitucionais que não foram alteradas e não serão alteradas, princípios constitucionais tributários que são estudados na nossa especialização, inclusive, que continuam os mesmos. Mas, de fato, os tributos em espécie eles foram muito alterados, estão sendo bastante alterados pela reforma tributária, especialmente aqueles que incidem sobre o consumo. Nós teremos a extinção do ICMS estadual, do imposto sobre serviço, que é municipal, das contribuições ao PIS e à COFINS, que são tributos federais, e estarão sendo criados 2 tributos novos, na verdade 3 tributos novos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será dividido entre estados e municípios, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, da União, e ainda um imposto seletivo, também conhecido como Imposto do Pecado, que servirá para desestimular o consumo de produtos tidos como nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Cigarro, bebidas alcoólicas, Exatamente. Bom, a importância do operador do direito ter esse curso, porque, como já falamos anteriormente, vem uma modificação e com isso muitas dúvidas eu imagino que vá servindo. E o mercado, assim, posso estar enganado, se eu me corrijo ou não, ele vai se aquecer. Não, sem dúvida. O direito tributário ele já tem sido, no Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma fonte de muito trabalho para os operadores do direito. Nós temos hoje, enfim, vários escritórios dedicados exclusivamente ao direito tributário, nós temos empresas de consultoria dedicadas à consultoria tributária, então muitas pessoas, egressas das faculdades de direito, acabam trabalhando e se envolvendo com direito tributário. Então isso por si só demonstra a importância dele. E como tu bem lembraste, esse momento de reforma tributária, ele acaba servindo de mote para aqueles que têm vontade de ingressar nesse mercado e ainda não tinham conseguido, ainda não tinham tentado, que o façam agora, com essas novidades todas, porque, de fato, quando mudanças grandes vêm assim, novas oportunidades sempre surgem,
Por que, professor, agora fugindo um pouco, se fala que o direito tributário é dos advogados milionários? Essa é uma pergunta boa, né? Isso eu brinco com o pessoal dizendo que isso é um mito que se criou, né? Mas teve origem muito no final dos anos 80, começo dos anos 90, porque durante muito tempo o direito tributário ele foi visto como o patinho feio do direito, né? As pessoas, elas quando se matriculavam numa faculdade de direito, nas humanas, né? Elas não gostavam de matemática, de números, então meio que fugiam dessa parte das ciências exatas e se deparavam no meio da faculdade de direito com uma cadeira de direito tributário que envolvia, né? Números. Então o direito tributário ele era meio que renegado, né? Dentro das outras disciplinas do direito. Mas com a Constituição de 88 surgiram grandes discussões tributárias, né? E os poucos profissionais daquela época, né, que se dedicavam ao direito tributário, acabaram, a maior parte deles, realmente ganhando muito dinheiro, né? Porque a concorrência era pequena, os honorários eram altos e as oportunidades eram muitas. Então, o somatório disso tudo fez com que se criasse esse mito, né, de que o direito tributário ele enriquece os profissionais. Obviamente, nós temos profissionais muito bem remunerados, mas como qualquer outra área, né, aqueles que realmente se dedicam e se destacam acabam sendo bem remunerados. E a nossa pós, a nossa especialização em direito tributário aqui da FMP é uma oportunidade para aqueles que querem realmente avançar e se destacar no mercado, né, que possam, então, cursar a nossa especialização e aí realmente galgar os melhores cargos na área de direito tributário. Nesse momento em que nós estamos gravando, eu estou entrando no 8º semestre. Ainda não está muito claro qual vai ser o meu ramo de atuação. Essa é uma opção para aquele aluno que está saindo, né, está quase se formando ou já se formou e não sabe aonde atuar? Sim. Como qualquer outra área, o direito tributário, eu entendo que para trabalhar com direito tributário, para se destacar no direito tributário, o profissional ele tem que ter uma afeição, né? Ele tem que ter uma predileção por aquela área. Aqueles que têm uma predileção, que têm uma afeição, que gostaram daquela área, né? Enquanto alunos da faculdade, da graduação, né? Eles têm totais condições de fazer uma especialização como a nossa e aí sim, realmente ingressar de cabeça nesse mercado, né? E quem sabe virar aí um futuro tributarista, né? Bom, a gente está falando de operadores do direito, advogados, né? Mas a pós, ela também é dedicada, pode ser fruída pelo pessoal da contabilidade, pelo pessoal que trabalha, né, nos escritórios. O direito tributário ele abre, né, essa gama de possibilidades, né, e a gente acaba tendo aí muito contato com pessoas de diversas formações, né, economistas, administradores, contadores, nem se fala, né. Então sim, né, a nossa especialização tá aberta aí àqueles que têm realmente interesse na área tributária. Sim. São aulas semanais, professor? São aulas semanais, sim, completamente EAD o curso, né? E cada semestre, cada mês nós temos um módulo diferente, né? E assim vai avançando a nossa especialização. Por ser gravado, há a possibilidade da pessoa ver da hora e como quiser. Sim, as aulas ficam um tempo à disposição do aluno, né? Gravados, e o aluno pode aí dentro da sua agenda, do seu horário, assisti-las no momento que for mais oportuno. Lembrando que há uma tutoria, né? Isso aqui, mesmo as aulas gravadas, a tutoria atende os alunos quando necessário. Sim, quando necessário, tem todo o apoio aqui da nossa FMP. Muito bem, para a gente encerrar, um pouquinho de reforma tributária, né? Nós temos aí o andamento e isso deve trazer muita discussão judicial com o que ficou lá atrás, professor? Existem uma série de pontos que ainda não estão fechados, né? No momento, a lei complementar, né? Uma das leis complementares que veio que está regulamentando, né, a reforma constitucional tributária que já foi feita, ela ainda está em discussão, ela está passando pelo Senado agora, já passou pela Câmara, né? Então tem uma série de pontos que ainda estão em aberto. É muito provável, sim, da maneira como está sendo levada essa reforma tributária, que fiquem algumas arestas aí para serem aparadas, né, no futuro, muitas delas através de medidas judiciais, sim, né? A gente sabe que no campo tributário nós temos a possibilidade de trabalhar com uma discussão judicial e também uma discussão administrativa, né? Nós temos tribunais administrativos que servem para julgar exatamente questões tributárias, né? Antes que elas possam eventualmente ser levadas ao Poder Judiciário. Então, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, se imagina que teremos aí um bom trabalho a partir da aprovação da reforma tributária. Por exemplo, um dos tópicos aqui para a gente já encaminhar o encerramento é o planejamento tributário. Que o senhor versasse a esse respeito e a importância das empresas considerarem esse instituto. Essa também é uma ótima questão, Zanuso, porque o planejamento tributário, se bem visto, se bem entendido, ele é uma medida muito interessante para as empresas, especialmente para as empresas, diminuírem a carga tributária que elas sofrem, né? Agora, a gente precisa ter muito cuidado quando se fala de planejamento tributário,
para separar as medidas que são legítimas, legais, né, das medidas que são ilícitas, fraudulentas, né? E isso não é planejamento tributário, né? Isso sim são ilícitos que muitas vezes são cometidos e aí estão sujeitos a sanções, sejam sanções tributárias, sejam inclusive sanções penais, né? Então, o planejamento tributário bem entendido é aquele planejamento que, através de medidas lícitas, ele reduz a carga tributária que um determinado contribuinte estaria sujeito. Dá para citar um exemplo? Sim, algumas empresas, elas acabam muitas vezes se dividindo, não é? Se cindindo, separando atividades diversas que elas faziam, inclusive para fins, às vezes, enfim, buscar um novo sócio para só uma dessas atividades, para segregar as atividades, né? E com isso, muitas vezes, elas acabam tendo regimes tributários diferentes, né? Nessas duas novas empresas que foram agora criadas, e o resultado disso, muitas vezes, é uma tributação menor do que seria aquela tributação se as duas atividades estivessem congregadas no mesmo CNPJ, numa mesma empresa. Entendi. Muito bem, algo mais, doutor Mazino? O mais é deixar o convite, né, a todos que tenham interesse no direito tributário, que venham conosco, né, e venham participar e trabalhar, estudar conosco na nossa especialização EAD, 100% EAD, aqui da nossa FMP. Obrigado, professor Gustavo Mazina. Obrigado, Zanuso. Doutor em Direito Tributário, coordenador do curso de pós-graduação EAD em Direito e Processo Tributário, que você pode acessar, conferir os módulos, os professores em fmp.edu.br/pós. Venha estudar na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul e uma das 11 melhores do país. Até a próxima edição do FMP Pós.